Hoje tenho comigo aqui no De Prosa uma mulher que há mais de 18 anos transforma a vida de líderes e suas equipes. Valéria Oliveira, muito obrigada, querida, por você estar aqui, atender o meu chamado. Gratidão de verdade. Muito obrigada de verdade, viu? É muito bom ter você aqui. Tava doida para te trazer aqui já, pra gente prosear e levar muita informação bacana para o nosso público. E isso que é bom, né? Toda vez que a gente se encontra, é essa conexão. É verdade. Então, onde uma tá, a outra quer levar, realmente. E a prosa rende, né? Rende. A prosa rende, que são duas conversadeiras mesmo, não é verdade? Muito para falar, para contar, para conectar. É verdade. E acrescentar, porque sempre a gente tem a nossa história, a nossa vivência, a nossa profissão, sempre vai acrescentar alguém, né, Val? Isso é muito legal. Então, por isso que a minha paixão é essa, receber vocês aqui no De Prosa, para ouvir vocês e aprender muito, porque todas as vezes eu aprendo tanto. Vamos lá, a sua trajetória inspira muito, né? Como eu disse aqui, há mais de 18 anos, você acabou de me falar, há 20 anos, né? Assim, Sim. E o tempo voa realmente, né? Eu quero que você me conte como é que nasceu esse seu projeto, essa sua vontade de trabalhar com líderes, essa sua missão. Sim, e que missão linda, realmente. Quando a gente conversou hoje um pouquinho, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, quantas pessoas eu já toquei, eu já transformei, porque para mim a liderança, ela transforma qualquer ambiente, e nasceu daí, de entender que era necessário desenvolver líderes para que eu pudesse transformar as empresas. Meu objetivo inicial não eram os líderes. Sim. Meu objetivo inicial era apoiar aqueles clientes na gestão de pessoas. Perfeito. E é claro que nesse guarda-chuva ali estavam os líderes. Mas quanto mais eu avançava, mais eu percebia que se eu não desenvolvesse aqueles líderes, eu não conseguiria ter os resultados. Eu fui percebendo cada dia mais que as pessoas, elas se engajam, e eu sempre falo disso, primeiro por elas. Elas precisam buscar ali, bem na nossa pirâmide das necessidades básicas, primeiro por elas ali. E depois pelos líderes. Então, os líderes eram fundamentais. Mesmo que enquanto empresa a gente fizesse o que era necessário ser feito, se a gente não tivesse um líder que conseguia fazer essa transferência para quem estava na base, a gente não conseguia o engajamento necessário. E foi daí. Mas a minha história não começou aí, acho que você não sabe. Eu era professora de educação infantil. É mesmo? Viu? Olha só, eu não sabia. Sim. E tem muita gente também que não sabe. Eu tenho certeza disso. Começou assim, eu era professora, comecei aos 12 anos como babá. E de babá fui me apaixonando pelo universo infantil. Dali, com 14 anos, comecei como monitora em creche. Depois, aos 16, já comecei a ser ajudante de professora em escolinhas. Ali me formei em magistério, né, naquela época do magistério. E já comecei a assumir com 17 anos turminhas, alfabetizando crianças. Que bacana! Então a educação sempre esteve muito presente comigo. Sempre. E naquele momento eu imaginava assim que eu seria professora de educação infantil de verdade para sempre, assim. Que eu me encontrava ali, eu sentia a importância daquela conexão com a educação. Que é muito bacana mesmo. Que é muito bacana. E hoje, eu conto isso para os meus alunos, né? Como professora na PUC, hoje ali, trabalhando com adultos, eu falo que, olha, tem hora que vocês estão parecendo aqui os meus alunos lá de 5 anos, mas vamos continuar. Então, eu falo assim, tem hora que eu não vejo diferença entre vocês e eles. Mas, de verdade, eu adorava e fui para a administração por uma situação muito específica. Eu sou a única filha, mulher da minha mãe, porque eu tenho irmãs do primeiro casamento do meu pai. Certo. E naquele momento a minha mãe adoeceu. Ela teve um problema sério, teve que fazer 3 cirurgias seguidas. E eu fiquei muito preocupada. Eu tinha ali 19 anos, né? A única mulher, precisava cuidar. Então eu deixei minha turminha no meio do ano, finalizei ali até o período das férias e falei, vou cuidar da minha mãe e no final do ano, no início do ano eu retomo. Só que a minha mãe se recuperou muito bem. Quando foi em outubro, ela falou assim comigo, olha, tô bem. Eu falei, mãe, preciso trabalhar, então vou fazer alguma coisa. E consegui um trabalho como secretária.
E fui como É muito secretária. interessante, gente, como que os caminhos vão... E naquele momento eu fui assim, eu vou ali por 3 meses até eu voltar a dar aula. Isso. Era a minha intenção. Temporário. E me apaixonei pelo universo da gestão. E com 3 meses eu que cheguei lá, sem entender, sem digitar, porque naquela época eu dava aula ainda no mimeógrafo, né? É verdade. E era um universo muito novo também, essa questão dos computadores. Isso há mais de 20 anos. E quando eu cheguei, assim, com 3 meses, que foi a hora de me despedir, que eu iria me despedir, eu falei, tô achando que aqui é o meu lugar, que eu precisava passar por lá para chegar aqui. Que interessante. E aí eu fui alertada sobre a minha liderança. Algo que eu não percebia antes, assim. E ali, a minha líder falou, talvez você não perceba, mas você é uma ótima líder. Você consegue engajar, você consegue cuidar, você consegue se conectar com as pessoas, com os clientes. Aquilo me despertou e dali nasceu esse meu movimento para gestão. Eu que já estava começando pedagogia, estava na minha área, mudei completamente, fiz ali um vestibular para psicologia e para administração. Entrei na administração. Fui para administração, passei nas duas, fiquei super em dúvida, vou para psicologia, vou para administração. E é interessante que a gente não tem essa maturidade nessa época, né? Então tem que fazer uma há escolha. mais de 20 anos, assim. E aí fui para administração e me vi num outro movimento, assim, entendendo de verdade a importância da gestão. E eu entendi quando eu cheguei e compreendi que o meu lugar era o RH, que através do RH eu tinha muito mais do que uma área de gestão. Eu tinha possibilidade de auxiliar as pessoas em suas transformações. Ah, isso é sensacional. Porque eu comecei a cuidar dessas pessoas e a ter feedbacks ali, não só em relação às carreiras, mas em relação à vida. Nossa, Val, ontem o que você conversou comigo me fez refletir, eu levei isso e falei com meu marido, eu conversei isso com a minha irmã, e assim foi. Sendo trabalhado o RH na minha vida como algo que para mim ficou muito maior do que verdadeiramente ali uma área de gestão. Eu vejo o RH como poder de transformação. Incrível quando isso. a gente olha para a área de pessoas, Isso, você entendendo olha para... que ela é feita de pessoas, Exato. a gente consegue entender que ali tem um objetivo maior, né, que é Porque crescer tudo hoje é tão junto. automatizado, né? Então esse olhar mais acolhedor, um pouquinho mais profundo, ele faz muita diferença. Total. É. E eu comecei assim, muito sem mentor, né? Eu comecei e fui entendendo, estudando e buscando, porque nada na minha vida, eu falei isso recentemente numa palestra semana passada em São Paulo, eu falei, nada na minha vida, se eu fosse olhar para uma história e por padrões dessa história, falaria que hoje eu estaria aqui com você. Ou que eu estaria em um escritório como líder de RH, tendo a minha sala. Eu falo isso há 20 anos atrás, tendo meu espaço. Ou que eu teria carro, que eu teria carteira. É mesmo? De verdade. Eu sou a única mulher da minha família, da linhagem assim, da minha mãe, que tem carteira de motorista, que tem carro. Eu sou a mais jovem. Você se abrir dessa forma, porque a gente te conhece, a gente conhece a Valéria profissional e a gente vê uma mulher muito forte. Sim. Né? E isso é muito legal. É muito interessante quando eu olho para essa história também, por tudo que aconteceu e eu me recordo que quando eu comecei a estudar e eu comecei a buscar e eu voltava para casa, eu não tinha com quem falar. Eu não tinha com quem trocar. Porque as pessoas com que eu convivi, o meu nível de ambiente... O universo era muito diferente, não né? conseguia entender aquele novo universo. E por medo da perda, né? Hoje eu compreendo muito bem, eles começaram, ao invés de apoiar, a excluir. Então eu voltava muito para um processo de rejeição, onde assim, eu não podia ser quem eu era. Nem falar sobre. Mas eu continuei, aos poucos, caminhando e buscando e
fazendo cursos. E aí vem até uma mudança de mentalidade também, né? Porque você consegue compreender aquele universo ali e aquilo que você está fazendo aqui. Porque senão você não vai construir nunca, né? Você não estaria aqui, realmente. Exatamente. Muito bacana. E fui nessa caminhada assim, foi durante essa caminhada que eu descobri algo importantíssimo, que foi a liderança. A liderança da minha história. A liderança da minha vida. Essa sua trajetória inicial aí pra gente, porque quando a gente vê agora você aí liderando tantas pessoas, ensinando líderes a liderarem, né? Uhum. Você se liderou e sempre está se liderando, né, Val? Mas olha que interessante, eu falo um aprendizado mesmo, bacana. Você tem lugar de fala, sabe? A gente bate o olho agora na sua história e fala, olha, que interessante. Não foi do nada. Não foi do nada. Não foi do nada. Eu não acordei e falei ali, vou falar de liderança, assim, sou mentora de líderes, não. Assim, bacana. Eu falo muito isso, assim, que ser líder é ser exemplo da sua própria vida na vida dos outros. É o que faz sentido. E isso é muito real, assim. Coerência para mim é muito importante. E se tem algo que eu sou é verdadeiramente coerente, assim. Eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivi. E eu trago isso com essa verdade real mesmo, assim. Essa verdade nesse sentido de que eu vivi. E eu descobri que para eu fazer a minha trajetória, eu teria que assumir a liderança da minha vida. Um dia, uma amiga muito próxima, inclusive sua amiga também, brincou comigo e falou assim, Val, isso é muito clichê. Aí eu falei com ela assim, pode ser, por um olhar. Pra mim é super atual, porque liderar a sua vida, de verdade, pode parecer clichê, pode parecer frase de para-choque de caminhão, mas é a única maneira que a gente tem de liderar as outras pessoas, de inspirar as outras pessoas. Se você não se conhece, não se percebe, não entende seu potencial, na verdade, se você não tem autocompaixão, não sabe cuidar dos seus movimentos, o que vai acontecer? É o que você disse, Val, é a coerência. Se você não demonstra isso com a sua atitude, com o seu comportamento, com a forma que você, né, como é que você vai ensinar isso para alguém? Não tem como. Não tem como. Não tem. E é tão interessante, assim, porque as pessoas falam muito isso comigo. Que bacana. Sim, elas retornam, assim, elas falam, mas você vive isso, né? Você sabe como é isso. E é verdade, eu vivo mesmo. Eu vivo a liderança todos os dias, assim, comigo e com os outros. Ao longo desses anos todos aí que você tem lidado, né, com esses treinamentos, ajudando líderes, o que mudou, assim, no perfil desses líderes que você atende? O que você percebe aí nessa linha de tempo? Mudou muito, assim, mas tem coisas que se mantêm também, sabe? Que é tão importante, porque mudou muito a questão da tecnologia, obviamente, a geração, porque o mundo não mudou, ele tá mudando a todo instante, o tempo né? todo. E aí eu falo que a gente não lidera e não treina pessoas diferentes apenas, você treina pessoas diferentes em momentos diferentes. Perfeito, é isso aí. Porque, às vezes, um líder que eu treinei há 10 anos atrás, se hoje ele volta para mim, o momento de vida dele é outro. Claro. As competências que ele tem que desenvolver são outras, por mais que ele tenha aquelas bases. Então, muito mudou. A velocidade, a informação, mas o que mais para mim é importante, o que mais chama a minha atenção é assim, a gente só lidera se a gente tiver um propósito com essa liderança. Isso tem que ficar claro, independentemente de eu falar de área, se eu tô falando de 20 anos atrás ou de agora, o meu foco é puxar esse propósito. Porque se você não sabe o seu propósito com a liderança, você se perde nela. E aí você se perde em muitas coisas, no isso ego. Tanta coisa, né? Você se perde no ego, porque liderança não é cargo. É postura. É importante você colocar isso pra gente, e porque às vezes o óbvio ele precisa ser dito, sim. Precisa ser dito. Então, assim, liderança não muito é diferente. Cargo. É postura, ela te acompanha aonde quer que você vá. As pessoas precisam reconhecer em você essa liderança, seja na fila da padaria, que eu costumo dizer, seja numa reunião, seja em um treinamento. Mais alto cargo. E essa postura tem que te acompanhar. E assim, quem procura liderança em busca de status,
Tá tudo errado. Tá tudo errado. Vai para outro lugar. Uhum. Porque se você quer status, às vezes ali naquele caminho você vai ser o que mais vai ser colocado à prova. Você como líder vai estar ali sendo o tempo todo levado ao seu limite. Não pensa que vai ser status, porque não é. Uhum. Não pode ser por aí. Não pode. Mas muitas pessoas ainda buscam você falar isso, isso. assim. Uhum. Confundem, né? Confundem, Uhum. buscam esse status. Uhum. E as pessoas, às vezes, também, elas podem chegar na liderança por diversos motivos, infelizmente. Tá. Porque você Nem pode só chegar... por competência e Não. habilidades, né? E você pode chegar por diversos motivos. Verdade. Mas mesmo aquele que chega por um caminho de competência, de habilidade, por um encarreiramento, é importante entender que o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Quando você chega lá, você pode ter sido Muito reconhecido por algumas Muito competências. Então, assim, eu tenho a Renata comigo, a Renata é leal, a gente Renata percebe isso é mesmo. uma pessoa muito comunicativa, a Renata vai ser uma excelente líder. Então, eu vou trazer a Renata, porque ela está comigo há 5 anos aqui na empresa, para nossa Talvez liderança. Ok, isso levou a Renata até lá, mas isso não vai mantê-la lá. Isso aí. Se lá a Renata não desenvolver um profundo conhecimento de pessoas, se ela verdadeiramente não entender de planejamento, de postura, de indicadores, de resultados, se ela não tiver esse conhecimento ali, ela não vai se manter na liderança. Uhum. Por isso que a gente fala muitas vezes, tem que ter muito Muito bom. cuidado para a gente não perder um bom colaborador. Isso mesmo, isso acontece tanto, né? Muito. Muitas vezes, assim, a liderança vem em promoções sem capacitação. Aí é sem problema. capacitação. Uhum. Se você está Pode até promovendo um acontecer de dar líder, certo, mas a probabilidade é que tenha que ter essa capacitação porque assim anterior. que chega lá, você precisa ter. É um outro patamar, São né? outras É outra realidade. competências. Uhum. Mas de uma maneira geral, eu reconheço que as bases que eu trabalhava com os líderes são as mesmas bases ainda, sabe? A gente precisa despertar nesses líderes a importância de liderar. Uhum. A essência real daquilo, né? Que liderar é muito além, assim. É o seguinte, eu costumo dizer assim, que quando você se torna líder, você se torna a resposta de alguém. Isso é muito valioso. Porque se eu perguntar para vocês agora, assim, pensem em uma pessoa que fez a diferença na sua vida e na sua carreira. Você vai encontrar uma resposta na sua trajetória. Talvez mais de uma. Uhum. E se eu perguntar para alguém que conviveu com você, que trabalhou com você, essa pessoa pode falar assim, essa pessoa foi Renata. E você se tornar a resposta de alguém é muito importante. Isso é liderança. Uau, é verdade. Quando você é líder, você se torna a resposta. Você se torna essa influência na vida daquela pessoa, naquela transformação. Isso é verdade. Então é muito além, né, do cargo, é muito além de verdade você gerenciar, porque a gente precisa... Que a parte técnica é importantíssima, Total, claro. a gente precisa construir relacionamentos enquanto a gente gerencia os processos. Mas é muito além, percebe? Eu vejo a liderança como algo tão extraordinário, porque ela todos os dias, quem é líder influencia no mundo todo dia. Verdade. Todos os dias a gente tem essa oportunidade de influenciar diretamente na vida das pessoas. Nas mínimas coisas. Todos os dias. Muito legal. Muito. Muito bacana. Val, o Líder Coach, que é o seu treinamento, é sua menina dos olhos, né? Sim, meu filho profissional. Seu filho profissional. Ele está na 68ª edição? Sim. É isso tudo mesmo? Isso uau, mesmo. Uau! Você já falou um pouco, né, assim, do que você acha que é diferente, né, que precisa de ter esse borogodó, assim, do líder, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os pilares que você trabalha no treinamento, assim. Acho interessante você contar isso pra gente. E é tão importante falar da história do Líder Coach, porque o Líder Coach, ele não nasceu para ser um produto. Olha... Eu não criei um produto. E tornou-se um super produto. Se tornou esse produto que chegou nessa abrangência, não era a minha intenção.
A minha intenção naquele momento, eu atendia 7 empresas aqui na nossa região, todas de confecção, todas do ramo do vestuário. E eu treinava líderes nessas 7 empresas. Certo. E eu falei assim, num PDL, que era o Programa de Desenvolvimento de Líderes, eu pensei assim, eu estou aqui fazendo a mesma coisa de manhã, à tarde, no outro dia, e as empresas precisavam de mim em outras áreas do RH. Tá. Eu fui até essas empresas e falei, vamos colocar todo mundo junto? E eram, então, concorrentes. Interessante, eram mesmo. Eram concorrentes. Mesmo ramo. Naquele primeiro momento, eles falavam, Valéria, mas como que vai ser? Um vai pegar o meu modelista, o outro vai pegar meu estilista, como que vai ser isso? Porque essa competição, a gente sabe pode que ela... acontecer, e isso acontecia, né? É mercado. Isso. E naquele momento eu senti também um impacto muito forte na minha liderança. Porque todos acreditaram em mim. Olha. Pela minha postura, pela minha entrega. E falava, ok, mas se você está trazendo isso, a gente acredita. E assim nasceu o Líder Coach. Numa primeira turma, eu coloquei os profissionais dessas empresas. Aconteceu, né? Existiu uma demanda ali. E foram naquela época, assim, a gente foi para FIENG e nós fomos em 6 segundas-feiras. E enquanto eu estava ali treinando aqueles líderes, durante os outros dias, eu tinha como apoiar as empresas em outras demandas. Sim. Então essa era a minha intenção. E quando finalizou o treinamento, e que foi muito positivo verdadeiramente, quando finalizou, um dos diretores que participou falou comigo assim, Val, quando vai ser a próxima turma? Aí eu falei, não tem próxima turma, eu não tenho mais 7 clientes para eu fazer outra turma, né? E aí ele falou, Valéria, eu preciso trazer minha irmã, ela precisa ouvir essas coisas. Naquela hora eu falei assim, eu preciso trazer a minha irmã. Eu falei, para onde que o Líder Coach está indo? Para onde que esse treinamento foi? E aí veio uma outra pessoa e falou assim, preciso te contar algo. Esse treinamento salvou meu casamento. Uau! Eu falei, peraí. É o que você disse, reverbera em várias áreas, né? Para onde foi? Porque você me perguntou agora dos pilares. E quais são eles? Por que vai para esse lugar? O Líder Coach, ele trabalha autoconhecimento, inteligência emocional e ferramentas que vão auxiliar na performance em qualquer área que você trabalhar, independentemente da área. Então a gente trabalha, o nosso pilar, eu começo pelo autoconhecimento, muito pelo que a gente falou aqui, é impossível você liderar alguém se você não se liderar. E se você não entender por que a sua liderança se manifesta daquela forma. O treinamento é lindo, porque a gente faz um resgate de onde que vem, desde a sua criança, os processos que você hoje aplica na sua liderança. A gente faz toda essa ressignificação para chegar aqui, ok. Isso é muito bacana, porque a pessoa às vezes se esquece do que as coisas que aconteceram ali na infância, na fase de adolescência, né? E às vezes tá repetindo padrões aqui que ele não sabe nem por quê, conscientemente ele não sabe por quê. E como a gente trabalha com os perfis comportamentais, a gente vai fazendo essa ligação e vai ficando tudo tão mais claro e tão mais leve, porque a minha missão com o Líder Coach é desembolar realmente, é trazer a liderança para um lugar descomplicado. Sabe, uma liderança descomplicada, leve, de resultados, de conexão. Como tem que ser, né? Porque flui tão melhor. Como tem que ser, assim. E às vezes, um exemplo. Eu tenho uma criança ali, eu tive uma criança que era muito cobrada. Sim. Que foi muito cobrada, que era muito cerceada, que os pais focavam muito na disciplina. Ele se torna um líder controlador. Que quer fazer sozinho, porque não confia que os outros podem fazer. Que quando ele delega, ele não consegue realmente entregar da forma que tem que ser. Então eu venho mostrando isso. Aquela criança, no outro, né? Aquela criança que foi rejeitada, que se sentiu rejeitada pela família, que se sentiu abandonada de alguma forma, se torna um líder que não fala não. Se torna um líder bonzinho.
E aí eu preciso mostrar tudo isso para que essa autoconsciência, que é a base do treinamento inicial, né, que vem lá do nosso método Aval, que essa autoconsciência traga verdadeiramente essa clareza de, peraí, então a partir daqui eu posso fazer uma nova história. E o treinamento passa a ser construído, então, de uma maneira muito prática, a partir daí, com ferramentas práticas, com realmente desenvolvimento de como fazer um feedback, com passo a passo. É um treinamento lindo e, de verdade, é um fenômeno. Porque são 68 turmas. É um fenômeno. Não, com certeza. Os números comprovam. Contra fatos não há argumento. É isso aí, com certeza é São assim. mais de 2.000 líderes nesse treinamento. Quando eu paro para pensar, em cada turma, eu finalizo com aquela sensação assim, de que se eu puder deixar para cada uma dessas pessoas pelo menos uma ferramenta, um novo olhar, uma nova abordagem, eu tô cumprindo o meu papel. De fazer com que as pessoas tenham jornadas mais leves, mais direcionadas, mais produtivas, e que isso é possível. E que a liderança não precisa ser pesada. Liderar não é carregar o mundo nas costas. Liderar realmente é você conseguir articular os talentos, as emoções, em prol de todos. Exige muita responsabilidade, claro, né? Mas pode ser leve. Pode ser leve. Isso é muito lindo mesmo, assim. É lindo, o treinamento é lindo, assim. Eu tenho... Porque a gente, no geral, quando a gente pensa assim, nossa, é um lugar de responsabilidade, né? É pesado. Eu tenho que ser mais engessado, mas... Eu sou referência, exatamente. Né? Isso não é ruim. Não é ruim, exato, claro que não. Mas torna-se, às vezes, uma coisa muito rígida. Muito pesada. É. Isso é muito bacana, você vê que realmente você não precisa de ser assim, essa coraça toda, né? E na nossa edição, quando chegar aí a nossa turma 70, nós teremos o lançamento do 2. Fantástico. Já claro que eu tenho outros produtos, né? Você mesma já fez comigo Mulheres de Negócios, né? Com a Caritas. É verdade. A gente tem outros produtos, mas o Líder Coach 2, com esse impacto para poder seguir essa jornada, tipo a jornada continua. Interessante, porque é aquilo que eu te perguntei, né? Na linha do tempo aí dos líderes, sempre é necessário esse treinamento, atualizar-se, sair um pouquinho da caixa, abrir um pouquinho, expandir um pouquinho a mente, isso é muito importante sempre. Então, aprendizado e esses treinamentos, né, Val, eu costumo dizer e pensar, e para mim também é muito válido assim, eles dão um gás na gente, né, porque aí você começa a internalizar um monte de coisa, porque, isso aí eu já sei, ok, mas você tá praticando? Ok, mas você tá colocando aí na leitura do dia a dia, então quando você tá envolvido ali numa turma, engajado naquilo ali, aquilo te faz acelerar um pouco mais, você estuda mais, você dedica mais, é fato. Então, é interessante fazer, assim, em momentos, né, da carreira e da vida, fazer isso porque realmente dá um empurrão danado. É um empurrão muito bom. E quantas pessoas ao longo dessa caminhada refizeram o treinamento? Aí, tá vendo? É interessante, com uma outra fase de vida, uma outra maturidade, um outro olhar. E o treinamento nunca é o mesmo, porque eu não sou a mesma da turma anterior. É verdade. Né? Quantos atendimentos eu já fiz, quantas conexões eu já gerei, quantos desafios, quantos projetos eu já executei de 2 meses para cá. Então, eu chego nessa próxima turma com um repertório diferente da turma anterior. Sempre é assim. E ainda dentro do Líder Coach, eu quero saber como é que você equilibra técnica e emoção. Sim. Porque isso é interessante, isso é importante. Nós temos 2 momentos assim no Líder Coach. A gente vem um primeiro grande momento de autoconhecimento, puxando todo esse movimento emocional para que as pessoas se percebam dentro da construção emocional da composição emocional, melhor dizendo, que elas têm. E a partir daí a gente vai para a técnica. Tá, agora eu sei quem eu sou. E como é que com o que eu sou eu posso influenciar as pessoas? Como é que eu posso respeitar o meu jeito de ser, ao mesmo tempo que eu respeito a diversidade e com isso vou fazer a conexão. Porque não tem como. Pessoas mais processos trazem os resultados. Então, a mágica vai acontecendo
à medida que você vai executando processos e desenvolvendo as pessoas. Não é nem lá e nem cá, você precisa dos dois. E aí eu trago dentro do Líder Coach a prática, no sentido de que vamos para as boas práticas. Como que eu aplico um feedback assertivo? Como que eu faço um planejamento? Como que a gente cuida da gestão do tempo? Como que eu me aproximo de um colaborador sem desenvolver amizade? Perfeito. Porque a gente precisa ter amizade? Não, a gente precisa ter proximidade, porque são coisas diferentes. Meu colega é de trabalho, né? Ele não tem que ser meu amigo ali no... É muito diferente. Às vezes eu vejo muitas empresas falando assim, eu chego e elas falam, sabe por que nós somos uma família? Não, nós não somos Também uma família. Plenamente com você. Não somos. Né? A família é outro lugar. A família, às vezes, é um tanto de gente que influencia na sua vida, que te dá um tanto que você não pode demitir. Então, na empresa não é assim. É verdade. Então, aqui na empresa não é família. Muito legal isso. São lugares diferentes de posicionamento e a gente precisa entender isso. Onde que essas pessoas estão em suas vidas, é importante que cada líder saiba. É muito rico mesmo o treinamento, muito bacana. Muito. Tudo isso que você está nos contando aqui porque, na verdade, todo mundo precisa de liderar a sua vida, né? Sim. Qualquer pessoa tem que saber se organizar e se liderar. Então, isso serve para tantas ocasiões, para tantas... são tantas camadas. Por isso que eu vejo que muito lindo. O treinamento se mantém atual. Isso, exatamente. Com certeza. Atual, assim, com certeza. Vai se renovando, né, as pessoas, mas aquele objetivo vai se mantendo. Sensacional. E todas as pessoas saem do Líder Coach com a sua missão. Com o despertar para a sua missão. Clareia, né? Isso é muito bacana. E no final eles trazem isso claro, assim. Como líder eu tenho uma missão de... Que e eu levo isso para a vida a partir de agora. E algo muito importante que eu trabalho muito é trazer que o líder é exemplo, mas ele não é perfeito. E que a gente quer verdadeiramente que cada um ali acolha suas imperfeições, porque não é a busca da perfeição. Um líder é alguém que entrega o melhor de si a todo instante. E que, ao fazer isso, inspira as outras pessoas a fazer o mesmo. Mas isso não é perfeição. Ele é humano, né? Ele é humano, ele erra, ele tem a sua caminhada. E ele precisa entender que, eu brinco muito das redes emocionais da liderança, que líderes caminham com líderes. Ele precisa entender dessa rede de apoio emocional da liderança dele, para que ele entenda que tá tudo bem, amanhã você vai fazer de uma maneira diferente, porque agora você aprendeu dessa maneira. Val, vamos falar um pouquinho aqui de mindset, porque tá tão em alta, né? Tantos cursos, gente, a internet tá repleta. Você abre, aparece o tempo todo curso, como é que você vai... Você acha que é importante você acreditar antes de concretizar? Pra mim, mentalidade é a base de tudo. Desde antes desse boom de mindset, a gente já trazia algo na liderança que é assim, quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua realidade. Certo. E isso é verdade. Verdadeiro, é. Por quê? A forma com que você se movimenta, a forma com que você se relaciona, vai te aproximar ou te afastar dos seus resultados. Concordo plenamente, É total, assim. Então, a sua estrutura de pensamento vai te apoiar na direção daquilo que você busca e daquilo que você merece. É claro que a gente precisa entender disso. E colocando para mim ali os degraus nos seus lugares em relação a mindset. Esse boom, quando a gente fala de mindset de crescimento, eu sempre trouxe um processo de mindset, de estrutura de pensamento, de autorresponsabilidade. Porque se a gente traz ali, o que é esse crescimento? É você assumir a responsabilidade por aquilo que você quer realizar. Então, essa autorresponsabilidade faz parte desse processo. Esse mindset de crescimento, onde a gente enxerga que a gente consegue ir além, onde a gente não fica ali limitado pelos fracassos, onde você entende que cada dia você pode se desenvolver, que a transformação, que conhecimento, né, tem que estar em movimento, é maravilhoso. E o mindset fixo?
quando a gente fala, né, de pessoas que acreditam que as habilidades são imutáveis, Sim. todo esse processo ainda existe? Sim. Claro, porque nós temos os dois. Se a gente for entender, a gente veio do mindset fixo e as oportunidades na vida foram moldando o nosso mindset de crescimento. E isso parece uma mágica, mas é maravilhoso demais. Assim. Então, se a gente pensar aqui, vamos pensar mindset sobre trabalho. Qual é a sua visão sobre trabalho hoje? Aí você pode me falar assim, eu vejo que trabalho é conexão, que trabalho é possibilidade, que trabalho é oportunidade. Mas você já teve um mindset onde você pensava assim, trabalho é duro, eu preciso trabalhar, senão eu não vou ter como sobreviver. Então, a gente passa por ali. O importante, eu falo muito isso com os líderes, assim, o importante é que a gente entenda que a nossa maior atuação esteja no mindset de crescimento, obviamente. E eu tenho um termo sobre mindset, que eu criei, que não tem lugar nenhum, não tem esse boom, e que eu trabalho com os líderes, que o verdadeiro mindset que movimenta a liderança é o mindset do propósito. É você estruturar o seu pensamento, a sua atuação de acordo com o propósito que você tem com aquilo que você faz. Isso, para mim, é o verdadeiro mindset. O propósito por trás daquilo que você faz. Perfeito. Nossa, perfeito. Eu tô aqui pensando. Você tá falando e eu tô pensando, é que me fez pensar, refletir, e é isso aí. E a gente tem que ter esse propósito muito claro. Sim. Porque senão você não consegue se moldar, se condicionar, não. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Importante que você falou, né? A gente tem que ter mesmo esse condicionamento, esse pensamento, essa vibração, mas a autorresponsabilidade, ela é imprescindível, porque tudo é construção, né? Eu tenho uma frase que eu carrego ela comigo, que eu ouvi, que ela fez todo sentido pra mim, assim, porque a motivação, ela passa, né, Val? E a disciplina, ela tem que ficar. Exatamente. Então, porque às vezes é difícil mesmo, tem horas que é aborrecido. Você tem que ter autorresponsabilidade, porque senão você não consegue atingir o seu propósito. Né? Ainda mais como um líder, que você tem ainda que carregar ali, dar exemplo para aquela turma toda que vem, que se inspira, que se avalia ali em cima do que você está fazendo, né? A autorresponsabilidade é fundamental para prosperidade. Devia vir assim, em litros para a gente tomar enquanto era criança e crescer com isso. A gente trabalha muito isso no treinamento, assim, como extrair do outro esse despertar a autorresponsabilidade. Entendendo que aquilo que é do outro tem que ficar com ele. Certo. A gente traz pra gente aquilo que é da gente. Isso. O que é do outro tem que ficar com o outro. Isso é muito e ele precisa sim se autorresponsabilizar e ressignificar o que tiver que ser ressignificado e virar o jogo dele ali. Mas é assim, né? Tem coisas que a gente não vai fazer pelo outro. Sensacional. Esse não é o papel do líder. Eu falo que o propósito nos guia. O que me trouxe a comunicação, ou para essa comunicação que eu tenho agora, foi a liderança. Até na faculdade, eu não apresentava um trabalho na frente dos... É inacreditável hoje te ouvir falar isso, assim, a gente nunca pensa numa coisa isso dessa. Se a gente for analisar, faculdade, eu não tinha coragem de me apresentar. E hoje você faz palestras para um número gigantesco de pessoas, assim. Porque o meu objetivo não é me apresentar. Perfeito. Não é falar de si. Não, o objetivo é tocar o coração das pessoas para despertar a autoconsciência de que elas podem ser mais do que elas imaginam, de que elas podem ir mais longe, de que elas podem liderar suas próprias vidas. Então, o objetivo ali não está nessa apresentação, eu não estou preocupada com esse julgamento. Está em levar realmente aquilo que para mim é propósito. É a sua verdade. É a minha verdade. Val, a gente conversou, mas eu quero que você fale para as pessoas onde elas podem te encontrar, para que possam entrar em contato para fazer o Líder Coach ou qualquer outro treinamento, as palestras. São tantos produtos, tantas coisas que você tem, né? Tantos projetos específicos. Exato, às vezes personalizado para aquele empreendedor, para aquela empresa, enfim.
Sim, nas redes sociais. Claro, vamos dar seu arroba. Mentora de líderes. Mentora de líderes, nós vamos pedir aqui para a edição colocar, maravilha. E aí por ali já entra, já tem o WhatsApp, já tem todos os todo canais. O contato, já tem contato com o meu time. Perfeito, as meninas têm a minha energia ali na conexão. Maravilha. Que isso é importante, é liderança. É verdade, é o tom, né? É o tom. É o tom, isso é tão importante mesmo, assim, a gente tem que sentir o tom e isso faz uma diferença danada na hora que a gente entra em contato. Muito bem, Val. Estamos aqui encerrando nossa prosa deliciosa. Que passa muito rápido. Que passa muito rápido, é verdade. Eu ficaria aqui proseando muito mais tempo, como eu já te disse. Mas para nós encerrarmos, nós vamos ter um brinde com um vinho que eu escolhi para você, porque eu sempre escolho um vinho para o meu convidado. Um vinho que faça... que tem alguma associação ou com o que a gente falou, ou com a personalidade da pessoa. E eu escolhi para você hoje um vinho, um Malbec argentino. Porque esse vinho, essa uva, né, Malbec, ela é uma uva de uma presença muito forte. Ela tem uma cor, né, ela tem tanino, mas ao mesmo tempo ela tem um equilíbrio, uma maciez também, assim, que você traz na sua fala tranquila, mas ao mesmo tempo muito enfática, muito forte, você ensina muito e a sua generosidade é muito grande. Então esse equilíbrio aqui que o Malbec nos traz é o equilíbrio que eu acredito que você entrega para os seus líderes. Então, por isso eu escolhi essa uva para você hoje. E é tão isso mesmo. Vamos experimentar? Vamos. Você tá gostoso? Saúde, sucesso a cada dia mais. Agora que a prosa vai render. Gente, eu falo que nós não podemos mesmo começar com o vinho no início, não, porque senão a prosa não vai acabar nunca, tem que ser no final mesmo, porque senão a gente não consegue. Você já imaginou? Eu já converso muito, né, gente? Quem me acompanha, nos acompanha aqui no De Prosa sabe. Você já imaginou se eu começar a tomar vinho no início da prosa? Não vai dar certo, então é melhor a gente brindar. Agora a gente fica aqui, continua Agora a prosa. nós podemos tomar nosso vinhozinho com calma e continuar a nossa prosa aqui em off. Que tem tanta conexão. Demais, muita. É o que eu digo, eu quero sempre te ouvir muito. É um prazer enorme. De verdade. Mesmo. Aprendi muito hoje aqui com você, tenho certeza que quem está nos assistindo também está aprendendo e aprendeu muito também. Fico muito feliz, a gente vem sem roteiro e com muita conexão, né? É verdade, é Algo entrega. que eu sempre falo é assim, se você quer ter sucesso na vida, tenha sucesso nos seus relacionamentos. Perfeito. É importante a gente manter as pessoas, e você é uma pessoa que eu te falei isso outro dia, eu sempre te carrego guardadinho no meu coração. Ai, obrigada, e a recíproca é muito verdadeira. Então são conexões que eu entendo que, como eu disse, quem é da gente vem pra gente. Verdade, que bom que a gente tem a gente. Que bom que a gente tem a gente. Então é isso, gente, um beijo grande e até o próximo De Prosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.